Meus amados irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Deixa eu ligar aqui a lâmpada para melhorar um pouquinho a visualização. Nós estamos gratos ao Senhor em poder falar com vocês e queremos aproveitar esta oportunidade para agradecer a Deus pela vida de cada um daqueles que puderem estar ao alcance desse nosso vídeo. Nesta oportunidade você já deve ter assistido o seu culto, né? Acabei de assistir o culto da minha igreja via online, os paradigmas mudaram e nós queremos falar exatamente sobre isso, né? Nós não queremos diretamente pregar, fazer um novo culto, etc. Então não é nada disso. A nossa ideia é refletir com você sobre os desafios que virão daqui para frente, sobre os problemas que iremos enfrentar, tá certo? E eu gostaria que você interagisse comigo, se você quiser, tá certo? Deixa aí nos comentários. Nós vamos responder os comentários, interagir com você, conversar com você, exatamente sobre o período que estamos atravessando, tá certo? Eu lancei um novo artigo no meu blog, eu vou deixar o link aqui embaixo, já publiquei mais cedo, 1h30 atrás, mas eu vou deixar aqui novamente o link para que você possa acessar esse artigo, compartilhar, tá certo? Sugiro fortemente que você compartilhe, leia, releia, analise com muito cuidado, porque é um artigo que vai trazer muitas indagações, muitas reflexões, muitas colocações, tá certo? E ao final nós estaremos, como trouxemos, uma palavra de esperança dentro desse artigo. Eu quero falar justamente desse artigo com você, meu amigo, minha amiga que me assiste nessa hora, liderança principalmente da Igreja do Senhor Jesus. E nós lançamos aqui 7 assuntos que são de importância para todos, importância para os amigos que nos ouvem, para todos aqueles, evangélicos ou não, que estão conosco nesse momento, tá certo? Em primeiro lugar, nós queremos conclamar as pessoas a obedecer, a respeitar as determinações das autoridades. Não são determinações aleatórias, são determinações necessárias. O coronavírus é um vírus muito letal, de grande contágio, matou centenas de pessoas na China, matou centenas de pessoas na Itália e em vários outros lugares. Por onde passa, produz uma catástrofe, né? E nós temos que atentar, né, como crentes principalmente, aqueles que são evangélicos que estão nos assistindo, como luz e sal para atentar às diretrizes governamentais, tá certo? Nós temos sim que fechar igrejas, nós já dissemos isso há um tempo atrás, não vamos nos deter muito nos detalhes, mas a realidade é que nós temos que achatar a curva da interação social, porque é na interação que o vírus ele contagia outras pessoas, tá certo? Então, eu coloquei aqui no nosso artigo, no nosso blog, www.daladirlima.com é o nosso endereço, que a transmissão é pelo ar, por contato, por beijo, um aperto de mão, um abraço. O brasileiro ele é muito interativo, né? Ele gosta de interagir, ele gosta de abraçar, ele gosta de chegar junto e falar perto, né? E todas essas atitudes, elas contribuem para um contágio, tá certo? Corrimãos de igreja, botões de elevador, maçanetas de porta, tá certo? O próprio banco, assento, a Bíblia que você pega, passa por outra pessoa, Bíblia que você pega de outra pessoa, e tudo isso contribui para o contágio. Então nós temos que ter cuidado na igreja para que essa aglomeração não favoreça o contágio. É por isso que as autoridades têm pedido o fechamento das igrejas. Não é nada daquilo que foi falado, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, né? A besta está pedindo isso para a igreja, o diabo está com raiva da igreja, está querendo fechar a igreja. Isso aí, gente, é meninice espiritual. Me perdoe, assim, ser bem direto, né? Nós vamos ser rápidos aqui, não pretendemos fazer um novo culto, como dissemos há pouco, né? A nossa ideia é fortalecer esses pontos. Então, em primeiro lugar, obediência às determinações governamentais que são para o nosso próprio bem. Pode ser exagerada? Pode. Em muitos lugares está sendo exagerada. O governo federal já se posicionou, por exemplo, sobre o fechamento de rodovias federais, que é ilegal. Só quem pode determinar isso é o presidente e quem pode executar é a Polícia Rodoviária Federal. Mas governadores estão tomando essas decisões e nós não vamos adentrar nas decisões governamentais, políticas, etc., porque não é o foco da nossa palavra aqui para você, tá certo? Em segundo lugar, informe-se sobre a doença, você que é líder principalmente. Informe-se como começou, onde começou, de que forma aconteceu o contágio, porque isso vai trazer
uma consciência maior do teu papel como liderança e, se você não é liderança, o seu conhecimento pessoal como indivíduo, tá certo? Você vai tomar ciência de como essa doença se propagou. Por exemplo, esse vírus ele existe desde sempre, mas houve uma mutação, né, à medida que as pessoas se alimentavam de morcegos. E as autoridades chinesas não tomaram as devidas precauções, não impediram a continuidade do consumo de morcegos, por exemplo, e isso ocasionou a propagação, né, um maior número de pessoas. Se naqueles primeiros infectados que foram detectados bem antes, né, no ano passado, houvesse um controle para que as pessoas parassem de consumir o morcego, né? Os chineses eles consomem qualquer coisa, qualquer animal, né? Morcego, cobra, rato, cachorro, gato. Paciência, é da cultura deles, não tem como mudar essa cultura do dia para a noite. Mas aí o que acontece? Aquela cidade, né? Wuhan, né? É um nomezinho até difícil de pronunciar para a gente, né? Essa cidade chinesa, ela foi infectada e se houvesse um controle ali mesmo a epidemia teria sido controlada. Mas o que é que acontece? As autoridades foram lenientes, foram omissas e as pessoas começaram agora a sair daquela região para outras regiões da China e a interagir com turistas de outras nacionalidades, de maneira que houve um contágio generalizado, tá certo? E agora nós só temos que correr atrás do prejuízo. Então, há inúmeras informações com as quais nós temos que nos familiarizar, tá certo? Principalmente a liderança deve estar familiarizada com essas informações para que possam se munir dessas informações e poder repassar para alguém, tá certo? Há muita desinformação, teorias de conspiração, contextualizações bíblicas equivocadas, profetadas, é uma coisa terrível, tá certo? E nós temos que ter a informação correta, ou pelo menos no mínimo a mais correta, né? Porque as informações vão mudando, eu frisei isso no meu artigo, no meu post que eu fiz, as informações vão mudando a cada dia. Especialistas estão tendo que reavaliar suas posições. Eu publiquei há poucas horas um vídeo do Dr. Drauzio Varella, que é um grande médico, um infectologista, que dizia que não haveria um contágio tão grande assim no Brasil. No dia 26 de janeiro ele disse que o contágio aqui seria zero, imagina. Hoje ele mudou totalmente as posições, excluiu até o vídeo para que as pessoas não se informem incorretamente e está alertando que as medidas são drásticas, são urgentes e necessárias. Então, se um especialista, um médico especialista, mudou o seu posicionamento, por que as informações não vão mudar? Tá certo? Então, as informações vão mudar. Estamos, a esta altura, com 25 mortos e mais de 1.500 infectados, né, comprovados, mas há uma massa incrível de pessoas que estão infectadas e não estão sabendo. Tá certo? E é por isso que nós temos que estar informados. Deixa um pouquinho a novela, deixa um pouquinho o Netflix, te liga um pouquinho no noticiário, tá certo? Procura sites sérios para ficar informado, tá certo? A ordem é não apenas estar informado, mas manter-se informado. E manter-se informado significa que você tem que estar informado diariamente, porque diariamente as informações, né, os dados estão mudando, ok? Em terceiro lugar, para as lideranças, conscientize os seus membros, tá certo? Mostre para eles que não é brincadeira, mostre para eles que não é perseguição à igreja, mostre para eles que nem toda ideia que está sendo disseminada com relação ao cumprimento de profecias é verdade, tá certo? Nós precisamos criar mecanismos para essas informações serem repassadas em nossos grupos, tá certo? Nós não podemos compartilhar informações infundadas, temos que compartilhar novidades como se novidades fossem, que são. Olha, gente, está havendo aí um tratamento com o remédio que se usa princípio que se usa para a malária, mas é experimental. Ainda não foi encontrada uma substância eficiente ao ponto de dizer assim, pronto, todo mundo vai ser curado. Não, mas nós precisamos disseminar as novidades, sim, mas como se fossem novidades. Dizendo, está sendo experimentado e não dizendo que assim, que vai acabar, aquela substância agora vai acabar com a doença, etc. Não é bem assim. Tá certo? Até porque para que um doente seja curado com essa droga que é usada na malária, se passam cerca de 6 dias para que o efeito se sinta na pessoa. Né? Então, não é brincadeira, não é do dia para a noite que vai acontecer a solução do problema.
tá certo? O problema é grave, é gravíssimo, tá certo? Conscientize os seus pais, idosos, né? Idoso é muito teimoso, quer sair de casa, quer interagir com outros idosos, quer ir para a rua, quer fazer isso, fazer aquilo, e nós temos que amedrontá-los mesmo, porque essa é a realidade. Eles são um grupo de risco, tá certo? A maioria dos que morreram, se não praticamente todos, estão acima dos 60 anos. Bem poucas pessoas abaixo dessa idade faleceram em decorrência do coronavírus, tá certo? E todos eles que faleceram, ou se não todos, né, se não a maioria, melhor dizendo, faleceram em decorrência de outras doenças. Há pouquíssimos idosos que não estão doentes com alguma doença, artrose, artrite, reumatismo, hipertensão, diabetes, uma série de outras doenças decorrentes até da própria idade. Então, o vírus, quando se instala nessas pessoas, ele potencializa essas doenças e acaba levando à morte, levando a óbito. Então, nós temos que conscientizar os nossos idosos, né, nossos pais, avós, tá certo? E que a doença é grave, é muito grave e que tem um crescimento exponencial. No artigo, eu coloquei um vídeo que eu sugiro que você compartilhe com seus amigos, que você assista, para ver como é importante achatar a curva, tá certo? Para que o isolamento social seja o máximo possível. E assim o vírus possa não ter mais a quem infectar. Então aqueles que serão infectados serão tratados, com as novas drogas serão curados, né? Queremos assim, oramos por isso, né? Para que Deus inspire, dê sabedoria, tá certo? Aos médicos, e essa pandemia acabe, né? Porque se não havendo contágio, a pandemia acaba, tá certo? Então nós precisamos estar conscientes disso e repassar essas informações para quem precisa, tá certo? Pare de fazer alarde desnecessário, tá certo? Histeria não vai resolver, mas a conscientização, tá certo? A verdade e as notícias mais atualizadas, esse isolamento para achatar a curva, e todo esse conjunto de ações vai acabar, né, com a pandemia que está espalhada pelo mundo, tá certo? As lideranças têm que conscientizar os seus membros que essas medidas que se impuseram à igreja são passageiras. Em breve as igrejas estarão abertas, tudo vai voltar ao normal, esperamos assim, tá certo? Nós vamos poder cultuar. Eu até prevejo uma grande corrida aos templos. As pessoas estarão em casa confinadas, sem poder ir à praia, sem poder ir ao ar livre, sem poder ir a uma praça, sem poder se confraternizar, conversar com um amigo. E quando disser assim, acabou, então correrão para os templos. E quem sabe nós teremos aí uma grande quantidade de pessoas acorrendo aos templos e até se voltando para Deus. Eu falo agora como pastor, quero isso, evidentemente, que as pessoas voltem para Deus, tá certo? Mas até lá nós precisamos dessa conscientização. Precisamos conscientizar os nossos membros, como eu já fiz, aquelas pessoas com as quais eu tenho contato, que essa é também uma oportunidade de crescimento pessoal, tá certo? Muitos sites disponibilizaram cursos EAD, que você pode fazer gratuitamente, certo? Tem site aí que disponibilizou 40 cursos diferentes. Não é possível que, no meio de tantos cursos, você não escolha um que se adapte à sua realidade, à sua necessidade, à tua área de trabalho ou aquilo que você quer ser, né, futuramente, para fazer esses cursos, tá certo? É muito importante que nós possamos aproveitar esse tempo. Netflix é bom, assistir um filme, aquela série da hora, é 10, mas traz pouco crescimento pessoal e profissional, gente. Nós temos que nos conscientizar, aproveitar essa oportunidade para podermos aprender uma coisa nova, uma língua, espanhol, inglês, francês, tá certo? E aí, quando terminar essa pandemia, esse confinamento, né, imposto pelas autoridades, nós teremos crescido pessoal e profissionalmente, tá certo? Se você está fazendo um curso de nível superior, como eu estou fazendo direito, por exemplo, vai lá, assiste um vídeo dentro da tua área de atuação, pronto, acabou, você vai estar crescendo, um só não, 20, 30, quantos mais você, tá certo? Então, vamos balancear as coisas. Às vezes a gente exagera muito, é muita TV, muita série, aí esquece do outro lado, tá certo? Leia a Bíblia, abra a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, cante louvores ao Senhor, né? Aprenda, faça aí um seriado de estudos bíblicos dentro de um livro, tá certo? Vai ser fantástico, tá certo? É a minha dica aqui. Em quarto lugar, as lideranças e igrejas devem usar a mídia a seu favor, né? Os leitores do blog estão cansados de ouvir essa minha ladainha, de dizer que as igrejas têm que estar
dentro da economia digital, inseridas no mundo digital que temos. Recentemente participei de um curso fantástico, né, sobre igrejas no mundo digital, um negócio espetacular, tá certo? O palestrante, uma pessoa de grande gabarito intelectual, um executivo do banco JP Morgan, um camarada especialista naquela área, e ele disse que uma realidade que essa tecla que nós batemos sempre no nosso blog, as igrejas e pastores e líderes e irmãos em geral, todos devem produzir conteúdo intelectual para as mídias sociais, redes sociais, blogs, sites, portais e etc. Nós produzimos muito pouco, gente. Tá certo? São raros os pastores que conseguem escrever um livro, escrever um artigo. Tá certo? A maioria é consumidora, né, das mídias sociais. Navega o dia todo se deixar no Facebook, no Twitter, mas não produz nada. Não produz um vídeo de estudos, não produz um texto, não alimenta um portal, um blog. Igrejas cujos portais estão aí com teias de aranha, né, porque não são utilizados. Então, gente, nós temos que nos mexer para produzir conteúdo nessa pandemia. Estamos confinados, vamos aproveitar essa oportunidade para produzir conteúdo, podcast, produzir conteúdo em texto, em vídeo, em áudio, seja lá o que for, né? Vamos produzir para que as pessoas possam consumir esse bom conteúdo. A igreja tem que assumir o protagonismo, a relevância nesses dias, tá certo? Estamos confinados e vamos aproveitar, tá certo? Só no Facebook são cerca de 100 milhões de inscritos, só no Facebook, tá certo? E aí nós temos a oportunidade de compartilhar o maior número possível de conteúdos, tá certo? A igreja precisa se conscientizar que nós estamos no meio de uma revolução digital, estamos inseridos nessa revolução. Temos que aproveitar essa revolução para produzir conteúdo para o reino de Deus, tá certo? Esta é a hora, é a oportunidade, nós estamos parados, né? Fomos obrigados pela pandemia a estar parados e temos que maximizar esse tempo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E se os pastores não têm conhecimento dessa sopinha de letra, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, etc. e tal, chama alguém que tenha, gente, para te ajudar, tá certo? De maneira que nós temos que aproveitar essa oportunidade, tá certo? Cria aí um blog, cria um portal para publicar os estudos diariamente. Pastores não estão tendo a oportunidade de falar para as suas igrejas, produz lá conteúdo bíblico, pega um livro, faz uma sequência de estudos e etc. e tal, e o nome de Jesus é de ser glorificado e os seus membros serão edificados. O que não pode é o pastor cruzar os braços e dizer, irmão, nós estamos impossibilitados porque a pandemia está aí e a gente não pode fazer. Pode. Por que não pode? Nós não podíamos antes, porque você tinha que publicar um jornal e vender, era um custo caríssimo, tá certo? Publicar um jornal não era barato. Hoje você publica de graça num blogger, né? Cria o seu site de graça, hospeda por um valor mínimo, tá certo? Só não faz quem não quer, gente. Essa é a realidade, tá certo? Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para alertar os irmãos, pastores e líderes. Eu estou falando diretamente para os líderes, mas eu estou falando aqui para todo mundo está ouvindo, pode compartilhar, pode enviar para os teus amigos. Olha só, temos visto muitas lives, né, muitas transmissões ao vivo, e eu coloquei isso aqui já no artigo, né, publiquei há quase 2 horas atrás, e há alguns problemas com essas transmissões. O primeiro é que muitos pastores estão fazendo vídeos como se estivessem no púlpito. É uma tendência natural, mas não está certo. Porque o conteúdo e as redes sociais muda os paradigmas. Então nós temos que ser dinâmicos, concisos, objetivos, tá certo? Para poder atingir o nosso público-alvo, tá certo? Temos visto muitos daqueles que estão fazendo lives afetando espiritualidade, falando em línguas estranhas, profetizando, profetada assim, descarada. Então nada, irmãos, contra a infusão espiritual. Deus, ele é o mesmo, ele pode me encher agora e usar em profecia. Eu creio tranquilamente nisso. Só que Paulo disse o que lá em 1 Coríntios 14 e 19? Eu prefiro falar, né, de uma maneira que as pessoas entendam. Eu quero falar 5 palavras, se eu não estou enganado, eu não estou aqui com o versículo aberto, né, na minha própria língua, do que 10.000 em línguas espirituais. Isso é uma realidade, tá certo? E nós temos que ter a consciência de que estão ouvindo pessoas evangélicas e não evangélicas, tá certo? Se nós queremos que as pessoas não evangélicas ouçam a palavra de Deus, nós temos que falar de maneira inteligível. E até as pessoas evangélicas,
porque bem poucas têm o dom de interpretação. Essa é a realidade, tá certo? Temos visto também transmissões com aspecto de rádio, né? Bota um hino, depois dá a palavra, depois bota outro hino, depois dá uma palavra, depois dá aquela sequência do rádio, né? Aquela programação de rádio. Então, parece que esse formato não funciona muito bem. Eu não tenho visto coisas que tenham assim, muita relevância em termos de audiência nesse formato. Então, o formato tem que mudar. O internauta ele cansa muito rápido, ele sai de cena muito rápido, ele toca numa tecla, na tela e já mudou tudo, ficou num outro link e já foi embora. Nós temos que aproveitar, temos que ser bem objetivos e concisos, tá certo? Nós temos que considerar alterar a liturgia, né, nas redes sociais. Nós temos uma liturgia na igreja, nas redes sociais é uma liturgia totalmente diferente, gente, não tem jeito. Né? A não ser em casos muito específicos, transmissões ao vivo costumam cansar muito rápido. Né? Você está num culto, passa 2 horas e muitas vezes você nem percebe que o culto está animado, está uma benção. Mas nas redes sociais as coisas mudam. Então nós temos que diminuir a duração das transmissões. Nós temos que acompanhar a medição da audiência. Né? Meu perfil aqui é ínfimo, é insignificante. Mas eu estou aqui ligado nas pessoas que estão entrando e saindo. Assim como aqueles que fazem transmissões de grande porte para portais de igreja, etc., tem que estar ligado nisso também, tá certo? Nas redes, fala muito mais alto que a quantidade, né? De maneira que, se nós chegarmos aqui e começarmos postando vários conteúdos, não vai fazer efeito nenhum. É muito melhor nós postarmos um conteúdo que chama atenção, um só. Né? Daqui a 2 horas, nós postamos outro. Daqui a mais 2 horas, nós postamos outro. Do que postar um monte de coisa e não capta a audiência daqueles que estão querendo nos assistir. Tá certo? Eu trabalhei numa determinada geração de um portal de uma determinada igreja, que eu não vou dizer aqui, obviamente, qual é, e as pessoas que produziam conteúdo para aquele portal tinham um hábito terrível. Elas produziam um monte de conteúdo e chegavam no sábado de manhã, por exemplo, e jogavam tudo aquilo de uma vez só. Não adianta. O internauta ele vai pescar ali uma. Se for importante, ele vai para a segunda. Se for importante, ele vai para a terceira. Olhe lá se você conseguir chegar na quarta. Ele vai desistir logo na primeira, na segunda e acabou. Infelizmente, essa é a realidade. Então, nós temos que nos adequar. A realidade das redes é essa. Tá certo? Pastores, lideranças, façam vídeos para seus membros, vídeos periódicos, compartilhem nas redes sociais, bote lá no YouTube, porque às vezes as pessoas pensam que todo mundo tem acesso a um WhatsApp da vida e não tem, são 250 pessoas e acabou. Então nas redes sociais é muito mais pessoas, um perfil desse aí no Face. Né? Hoje de manhã tinha uma igreja aqui se batendo porque criou um portal no YouTube e queria transmitir os vídeos ao vivo pelo celular. Mas é preciso 1000 pessoas inscritas para poder haver essa transmissão ao vivo, via celular. Via computador não. Você pode ter qualquer número de inscritos e consegue transmitir, mas via celular é uma grande quantidade, 1000 pessoas ou menos. Então, estava lutando, me segue aí para ver se... Facebook, gente. E que tem uma abrangência muito maior. Você publica no YouTube, tem que puxar para o Facebook para poder dizer que o vídeo está lá. Todo mundo está vendo, envia, etc. Muito mais fácil, tá certo? Então, precisamos pensar nisso. Tem mais detalhes, eu estou sendo aqui conciso, porque eu estou aqui produzindo um vídeo rápido, né? E não é a nossa intenção se estender muito. Mas tem muita coisa aí no nosso portal que nós trouxemos, tá certo? 4º lugar, cuidado com a espiritualização da crise. Nós temos ouvido muita coisa errada. É castigo por causa do carnaval. Olha, veio da China porque é um país comunista que está derrubando a igreja. Chegaram os tempos da tribulação. Teve gente que disse que já a igreja está passando pela grande tribulação. Ora, tivemos lá atrás a gripe espanhola, tivemos a gripe H1N1, nós tivemos a peste negra, né, que dizimou inúmeros crentes, inúmeros não crentes também, etc. Então não é por aí o caminho, gente. Tá certo? Eu creio, como pré-tribulacionista, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Deus guardará a sua igreja, arrebatará a sua igreja, chegar a grande tribulação. Então, não pode ser assim. Olha, veja só, analise comigo. Eu não blasfemei contra o Senhor Jesus no carnaval. Eu estou pagando pelo
cidadão lá que blasfemou de Jesus, que esculhambou o Senhor Jesus e etc e tal. Gente, a gente precisa pensar um pouquinho, né? Pode ser um castigo? Pode. Crentes estão pagando junto com não crentes? Estão, porque a Bíblia diz o quê? Que chove, cai a chuva para o justo e para o injusto. Só que nós temos que guardar as devidas proporções e não começar agora a pescar versículo para adequar a realidade. Daqui a pouco a gente não sabe onde é que vai chegar. Tá certo? Nós teríamos, por exemplo, que fazer uma pergunta crucial. Ó, igrejas vão sofrer com o caixa lá embaixo por causa da queda de dízimos e ofertas. E aí? Estão sendo castigadas? Nós teremos que admitir. Tá certo? Então, muito cuidado com essa espiritualização. Muitas vezes nós tendemos a espiritualizar tudo e o negócio fica complicado, gente. Tá certo? Nós temos que colocar as coisas sob os adequados prismas. Senão, a análise se perde e fica complicado. Olha, hoje a gripe H1N1 mata mais do que o coronavírus no Brasil. O ano passado morreram 796 pessoas. Tá certo? Em média, 2 a cada dia, por conta da gripe H1N1. E a gente não estava prestando atenção e nem dizendo que era castigo de Deus, nem nada disso. Agora, porque chegou o coronavírus, a gente começa a fazer as contextualizações, irmão, e contextualizações erradas, paciência. Tá certo? A AIDS mata mais mulheres em idade fértil do que todas as outras doenças. E aí? A gente sabe que a AIDS se propaga mais num grupo de risco, mas nós temos irmãs, por exemplo, cujo marido vai lá na rua, tá certo? Se infecta com uma prostituta qualquer no adultério e traz para dentro de casa e a irmãzinha está lá. E aí, como é que é a situação? Tá certo? Então, cuidado com essa espiritualização, porque a medida pode cair para cima de você, aí como é que você vai fazer? Vai ficar sem argumentos, tá certo? Em quinto lugar, e esse aqui é um fator crítico, nós devemos nos adequar aos desafios econômicos. As igrejas, muito mais, porque sobrevivem das ofertas dos seus membros. E a tendência é que cai rapidamente. Infelizmente, nós temos que ser dramáticos nisso aqui, porque dinheiro não dá em árvore, tá certo? Você que tem uma reserva, guarde, saque a conta gota se for necessário e tenha muito cuidado, porque a tendência é que o dinheiro acabe rápido, tá certo? Nós vamos ter aí uma semana decisiva, que é essa semana que vem, estará fechado. E comércio fechado significa que o dinheiro não vai fluir, tá certo? Teremos, certo? Comércio em geral, restaurantes, né? Tudo isso estará fechado, só estarão abertas farmácias e supermercados. E acabou, tá certo? Então tudo isso vai trazer um grande caos financeiro. E nós temos que estar preparados. E as igrejas fatalmente vão sofrer. Não se admire se muitas igrejas entregarem os seus prédios. Tá certo? Não se admire se muitos pastores forem demitidos ou suspensa sua ajuda de custo, alguma coisa nessa direção, porque o cenário é de contenção no Brasil todo. Eu estou em grupos de liderança aqui do Brasil todo, de norte a sul do Brasil, e todo mundo diz a mesma coisa, está fazendo as reuniões com o mesmo teor, tá certo? Propondo suspensão de determinados gastos, supérfluos, nem pensar, tá certo? Redução da conta de água, de energia, tá certo? E a tendência é essa, tá certo? As coisas se agravarem porque as igrejas, uma boa parte já vinham sofrendo com a crise, não tem caixa e agora acabou o dinheiro. Então nós criamos essa ideia, principalmente na Assembleia de Deus, de que se dizima ou se oferta na salva, né? Algumas igrejas têm lá o seu envelopezinho e outros métodos, né? Mas nós primamos pela salva. E agora não tem salva, porque não tem culto, simplesmente por causa disso. Então nós vamos ter que realinhar, né? Vai haver, gente, uma mudança completa de paradigmas, né? Imagina que a oferta você vai fazer uma transferência eletrônica, ou vai colocar um cartão de débito, uma maquineta, uma coisa desse tipo, ou vai entregar a alguém para que aquela pessoa recolha os dízimos e ofertas de várias igrejas de uma determinada região, de maneira que tudo, tá certo? Mas essa mudança, ela não vai ser repentina, né? Quem dava na salva hoje, amanhã vai começar a procurar um lugar e entregar. Vai ser uma coisa gradativa e não se pode impor. Vamos ter que esperar, né, que as pessoas contribuam. E com a ausência de dinheiro, né, com a economia parada, não vai ter nem dinheiro para contribuir. As pessoas vão olhar assim e dizer, bom, eu até queria contribuir, mas não tem. Simplesmente não tem. Tá certo? Então, é um paradigma novo.
tá certo? As pessoas por si sós vão ter que se readequar com essa nova realidade econômica e as igrejas muito mais, empresas, igrejas e tudo mais, tá certo? Em sexto lugar, não perca a interação. Você que é líder, que é pastor, interage com os seus membros, manda uma mensagem para eles, telefone, manda um e-mail, mande uma mensagem no WhatsApp, mande um SMS. O SMS está vivo ainda, o e-mail está vivo, não deixou de existir, tá certo? De maneira que faça qualquer coisa para ser lembrado, tá certo? A congregação precisa saber que existe um pastor, tá certo? Nós vamos ter que rever aí um monte de paradigmas. Imagina você aí, meu amigo, que está aqui comigo nessa live, imagine você uma disciplina de um obreiro, de um membro, né? Um membro adulterou, né? Normalmente tem lá o culto administrativo, etc. Não vai ter mais culto administrativo, como é que vai ser? Então nós vamos descobrir como é que vai ser daqui para frente, porque é coisa nova, não é incompetência do nosso pastor, ou do seu pastor, você que está aí de longe me assistindo, não é daqui da região, não é incompetência do seu pastor, ele simplesmente nunca enfrentou uma realidade parecida com essa. Então a realidade é nova e nós vamos ter que nos adequar a essa realidade. E há inúmeras situações na igreja, do dia a dia da igreja, que vão ter que se adequar, tá certo? Do dia a dia das famílias, que nós vamos ter que procurar fazer cultos domésticos com regularidade, orar em família, cultuar em família, tá certo? E isso, para a maioria de nós, é uma coisa nova, porque a gente não fazia anteriormente, e até porque não tinha uma questão de coincidência de horários, umas série de coisas. E agora, como parou tudo, está todo mundo em casa, tá certo? Em sétimo e último lugar, estou parando por aqui para não cansar vocês, né? Disse que não pode cansar e eu estou aqui, né, já me estendendo, mas eu queria dizer para você, não perca as esperanças, tá certo? Deus, ele é fiel, está no seu trono, está no controle absoluto de tudo, tudo. Está parecendo que Deus perdeu o controle de alguma coisa, mas Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Então não perca a sua esperança, continue crendo no Senhor Jesus, tá certo? Guarde as lições desse tempo, tá certo? Quem foi que imaginou a igreja fechada sem uma perseguição? Quem foi que imaginou o shopping fechado? Olha, o shopping fechado, o centro de compras fechado, sem que se faça nenhum arrastão. Não houve uma baioneta sendo disparada, né, como se usa aí nessas comparações que se faz com regimes ditatoriais do passado. Não houve nada disso, simplesmente houve uma determinação dada à necessidade de isolamento social. Fecha, e fecha mesmo e acabou. Tá certo? As determinações são legais dentro do contexto em que estamos, do novo contexto que estamos enfrentando. Então são coisas novas, tá certo? E que nós devemos guardar as lições desse tempo. Esse tempo é um tempo que vai nos ensinar que dinheiro não é tudo, tá certo? Muitas pessoas terão dinheiro e não terão o que comprar hoje, amanhã, logo aí, pouco. Daqui a pouco, você queria de repente levar a sua família à praia para aproveitar o sol, e você tem dinheiro para isso, mas não vai poder levar a sua família, veja que coisa. Então é um paradigma totalmente mudado, mudaram as coisas e mudaram muito rápido, tá certo? Espetáculos estão cancelados, jogos estão cancelados, viagens foram canceladas, as agências de turismo, eu li aí em notícias recentes, que estão amargando um prejuízo de 35% por hora. O governador do estado de Pernambuco já repassou uma mensagem para o poder executivo e o poder legislativo, olha, que independente de qualquer coisa, se amanhã acabasse a crise, já vai haver uma queda no repasse, que é o repasse legal que ele faz todo mês, de 20%. Ou seja, gente, não tem que... não vai dar, não vai, te adequa. Adequa aí, como todos nós faremos, tá certo? Então Deus, ele está no controle de tudo. E eu quero finalizar aqui com uma frase que eu coloquei no meu artigo. Sobretudo, ponhamos a nossa confiança em Deus. Tá certo? Não confie no homem. Não espere pelo homem. Tá certo? Esses homens serão instrumentalizados por Deus para as decisões políticas, para as decisões sociais e, principalmente, os médicos, os pesquisadores serão instrumentalizados por Deus para fazer a descoberta, né, da substância que será efetiva contra o coronavírus, tá certo? Mas não confie no homem, confie em Deus.
Os nossos irmãos estão interagindo aqui, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Desculpa aí eu não poder parar, tá certo? Mas há algumas perguntas aqui importantes. Por exemplo, a nossa irmã pergunta aqui: moro sozinha, posso fazer o culto doméstico? Claro, evidentemente. Abra a sua harpa, cante 1, 2, 3 hinos, quantos a senhora puder cantar com o seu fôlego, né? Abra a Bíblia, leia uma palavra, leia uma passagem, né? A senhora pode ler um estudo bíblico na internet, por exemplo, se a senhora tiver acesso via celular ou via computador, né? Eu quero aqui um estudo bíblico, eu quero ouvir aqui uma pregação, né, via YouTube. Gente, os paradigmas vieram mudando e a gente não percebeu. A minha sogra, por exemplo, é uma pessoa que teve um problema de saúde grave, tá certo? E está impossibilitada de sair à igreja, está se locomovendo com muita dificuldade, né? Outros problemas se agravaram, etc. e tal. Simplesmente ela está assistindo o YouTube, irmão, a pregação. E ela chora, ela glorifica a Deus, ela até fala em línguas, sentindo a presença de Deus através da pregação da palavra. E é a palavra que está sendo pregada. A gente é que cristalizou na mente que, por exemplo, um tema não pode ser repetido nos cultos. Se eu pregar um tema hoje e inventar de pregar o mesmo tema no domingo seguinte, e o camarada já começa a olhar para mim de lado e, rapaz, está sem mensagem, está pregando o mesmo tema, mas isso não existe. E as pregações, a gente não ouve um jogral tantas vezes quantas passar. Eu já ouvi o mesmo jogral 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então nós temos que repensar tudo isso. Essa é a oportunidade que nós temos. Tá certo? Então, assista, irmã, um vídeo lá no YouTube de um pregador. Agora, cuidado, porque tem muito fanfarrão, muito conversador, muita heresia. Então, filtre dos pastores sérios, existem pastores sérios, nos procure aí que nós vamos indicar, não tem problema nenhum, tá certo? Pode deixar aí. Pergunta, quais são os pastores sérios que eu devo ouvir, tá certo? Nós vamos informar para vocês, tá certo? Tem irmãos aqui que pedem, né? O Luiz Cláudio pede aqui oração. Orarei por você. Ao final desse vídeo oraremos por todos quantos estão nos assistindo nesse momento, tá certo? Mas você também deve orar na sua casa, tá certo? Devemos cultivar a prática da oração, tá certo? Ao levantar logo de manhã, já dobre os seus joelhos, vá lá e ore pelo dia, irmãos. Olha, nós não temos outra alternativa a não ser orar ao Senhor. É Ele que dará a solução para esses problemas. Tá certo? Então, oremos uns pelos outros, conforte os irmãos nos grupos aí, estou orando por você. É muito importante você receber uma mensagem dessa. Olha, eu estou orando, escolhi orar por você hoje. Maravilha, glória a Deus. Tá certo? Então, oremos uns pelos outros, jejuemos uns pelos outros. Tá certo? Tudo isso são práticas bíblicas que devem ser exercitadas nesse tempo. É um tempo de dificuldades, é um tempo de desafios, de problemas, de mudanças de paradigmas, e nós temos que mudar os nossos paradigmas também. Mudar para melhor, não precisa a gente se desviar. Né? Estão aí preocupadas muitas pessoas, como será depois que acabar essa síndrome, se as pessoas voltarão aos tempos? Voltarão, irmãos. Eu prevejo um clamor total, as pessoas estão confinadas e estão querendo sair de casa e vão voltar para os templos. Tá certo? Quem é crente de verdade não vai se desviar por causa desse confinamento temporário. Tá certo? Eu, pelo menos, imagino assim. Tá certo? Creio nisso. Tá certo, irmãos? Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Pode deixar aí nos comentários, tá certo? E tem alguns irmãos rogando oração. Nós vamos orar por vocês agora. Tá certo? Vamos fechar os nossos olhos em oração. Clame ao Senhor. Ele é o que tem a solução para os nossos problemas. Pai bendito e amado, estamos aqui, Senhor, apresentando os ouvintes, aqueles que nos ouvem, aqueles que interagem conosco nessa oportunidade. Senhor, a tua bênção. Ajuda sobre as necessidades, estenda as tuas poderosas mãos e faz tudo, Senhor, conforme a tua vontade, a tua bondade maravilhosa. Nesta hora nós te rogamos, Senhor, pelas famílias, pessoas que estão atribuladas, perplexas, preocupadas, ansiosas, com toda sorte de problemas, pessoas que estão enfermas, gente que contraiu o coronavírus e está hospitalizado, tá certo? Outros que estão infectados e ainda não manifestaram os sintomas. Deus, estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos sobre os governantes do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, que eles tenham a sabedoria necessária para tomar as decisões pertinentes para esse momento. Que a tua igreja seja abençoada, pastores. Eu te rogo aqui agora pelo meu pastor, pastor Roberto José dos Santos, por outros pastores que são amigos meus, tá certo? Por pastores de outras igrejas que são amigos nossos e aqueles que não são amigos assim diretos, que não conhecemos, que não temos uma amizade, mas
estão nesse momento necessitados da tua intervenção, Senhor, para esse momento tão difícil, tão desafiador, que exige tantas decisões que nós nunca tomamos. Ó Deus, estende as tuas mãos e faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Faz um milagre tremendo, Senhor. Toca nas vidas através dessa pandemia, para que as pessoas entendam que não são nada, Senhor. Só Tu és o dono de todas as coisas. E porque Tu és, Senhor, o que és, e nós cremos assim, nós te rogamos em nome do Teu amado Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Continuaremos em oração por vocês. Deus abençoe a todos que nos assistiram, interagiram, uns entraram, outros saíram. É assim mesmo. Internet é aquela coisa fugaz, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com os amigos se você achar por bem. E nós já agradecemos pela sua atenção e pelas curtidas e compartilhamentos. Deus te abençoe mais uma vez.